Oi, gente, então, nesse vídeo, respondendo essa pergunta interessantíssima aqui, vou ensinar vocês como é que eu vou fazer o square com ele mais fechadinho, sem esses furinhos aqui, ó. Porque tem diversas formas de fazer. Eu tô fazendo a minha versão. Aí eu vou usar o clear dupla, com fio duplo, e agulha de 3 milímetros. Vamos lá? Então, eu vou começar normal com qualquer square fazendo círculo mágico, só que esse é um pouquinho diferente. Ele você pode fazer com ponto baixo e com meio ponto. Eu vou fazer com meio ponto que pra mim fica mais fácil, certo? Ó, você enrola no dedo, normal. Insiro a agulha bem aqui, ó. E nisso, dentro desse círculo mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. Aí você conta direitinho, ó, porque é muito importante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, 8 pontos baixos. Aí eu puxo o meu rabichinho aqui, ó, do círculo mágico, aperto ele bem, pra ele ficar bem fechadinho. Aí aqui, como é que eu faço? Eu insiro a minha agulha no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, ó. Pode pegar, é opcional, você pode pegar um elinho só ou os dois. Eu prefiro pegar os dois. Eu pego os dois e fecho com baixíssimo. Eu costumo fazer assim. Tem como fazer com um ponto baixo e subir uma correntinha. Eu prefiro fazer desse jeitinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu subo uma correntinha e no mesmo buraquinho eu vou colocando três meio pontos aqui. Esse aqui é o primeiro meio ponto, segundo meio ponto e terceiro meio ponto. Fica meio apertadinho, mas essa é a intenção, para ele ficar bem fechadinho. Aí aqui, fiz 3 meio ponto, certo? Aí eu já coloco o meu marcador. Ó, eu coloco o meu marcador bem aqui. Porque como eu tô trabalhando com meio ponto, ele vai ficar bem confusinho, certo? Aí aqui do lado, eu vou fazer somente um meio ponto. Ó, um meio ponto, certo? Aí aqui do outro lado, ó, do ladinho desse, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou fazer 3 meio ponto no mesmo buraquinho. Porque esse meio ponto aqui, ó, ele vai formar essa quina. E cada carreira que você for fazer, você vai repetir essa quina, né? Que a quina é uns 3 meio ponto no mesmo buraquinho. Só vai mudar a contagem da parede. O que é a parede? A parede do nosso square, que é essa partezinha aqui, ó. Cada carreira que você for aumentando, ela vai ter uma contagem. Senão ela não vai formar o quadradinho. Vou explicar aqui mais à frente. Ó, fizemos aqui um meio ponto para poder começar a fazer a parede do quadradinho. Aí nesse seguinte aqui, eu vou começar com repetir o processo, 3 meio ponto. A gente já fez um, ó, já fez o primeiro. Vou fazer o segundo e o terceiro. Aí eu vou fazer de novo ele sozinho, meio ponto sozinho. E repetir de novo os 3 meio pontos no mesmo buraquinho. Esse aumento precisa acontecer 4 vezes para poder formar o quadradinho. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, que aqui tá meio frouxinho. Um aqui, 3 meio ponto no mesmo buraquinho. 1, 2 e 3. Fica confusinho, mas é porque o ponto ele é muito apertado, então é assim mesmo. Ó, aumento, ele sozinho, o aumento e agora ele sozinho. Ele sozinho, meio ponto. Aí aqui, o último bloquinho com 3 nessa carreira. 1, 2 e 3. E aqui sobra certinho, ó, o meio ponto sozinho. Porque aqui tá o aumento, ó, tá vendo? Que a gente colocou o marcador. E aqui agora ele vai sozinho. Por isso que é importante colocar o marcador, ó, porque fica bem confuso mesmo, é muito fácil de confundir. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Meio ponto sozinho. Aqui eu tiro meu marcador.
Tem gente que faz nele contínuo, né? Eu prefiro fazer assim, ó. Eu pego no primeiro meio ponto que a gente fez aqui, ó, certo? Eu fecho com baixíssimo. Ó, fechei com baixíssimo. Aí aqui, eu subo uma corrente. No mesmo buraquinho, eu vou fazer um meio ponto. Aí fiz um meio ponto, porque isso aqui, ó, já não é aumento mais, ó. É a paredinha do square, do quadradinho. Aí pra eu não me perder, porque o ponto é muito apertado, aí o que que eu faço? Eu coloco o marcador sempre, pra eu poder me orientar ali onde eu tô. Porque aqui a contagem vai ser diferente. Cada carreira, quando o meio ponto estiver sozinho, em cada carreira ele vai aumentar 2 pontos. Por exemplo, aqui a gente começou com 1, certo? Digo assim, ó, na paredinha do quadrado. Nessa segunda, nós vamos fazer 3, né? Que tem 1, aí aumenta sempre 2. Esse aqui já é o primeiro, certo? Aí aqui, ó, do lado, a gente vai repetir esse aumento aqui da quina. Ó, tá vendo que tem um aumento com 3 aqui, ó? Tá meio escondidinho, mas tem 3 aqui. 1, 2 e 3. Aí nesse aqui, a gente vai fazer aumento em cima de aumento. Ó, aqui tem 3 meio ponto, no mesmo buraquinho. Aí aqui em cima, nós vamos fazer 3 meio ponto, de novo, no mesmo buraquinho. É sempre assim, tá? Vocês têm que fazer aumento aonde tiver aumento, senão ele não forma um quadradinho e fica torto. Ó, 3 meio ponto no mesmo quadradinho, certo? E aqui a gente vai prosseguir fazendo meio ponto e aqui aumenta 3, ó. Vai estar certinho, ó. 1, 2 e 3. Ó, aumentou 2. Aqui tinha 1 só, aí aqui já tem 3. Aí aqui eu repito de novo, ó. Aumento. 1, 2 e 3. Aí aqui os pontos sozinhos para poder formar a parede do quadradinho. 1, 2 e 3. Não tem erro, se você seguir essa sequência de contagem, o trabalho fica impecável. Fica certinho. Só se decorar ali a quantidade de ponto, que aí você já lembra e você já faz no automático. Não tem como errar. Aqui, ó, 3 meio ponto. E agora, de novo, o aumento da quina do nosso square. 1, 2 e 3. Aí aqui, novamente, os 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Aí essa carreira você vai fazer isso até aqui no final. Ó, chegando aqui no final, ó, já fiz 2. Aí aqui já tá o terceiro onde a gente marcou. Tá vendo? Aqui tem o aumento e aqui tem o primeiro ponto. A gente tira o marcador. E eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Eu insiro aqui, quem quiser colocar só um L também pode, mas eu prefiro pegar os dois. E faço um baixíssimo. Subo uma corrente, laço a minha agulha e vou fazer o meio ponto. Puxo assim, ó, pra poder não ficar tão frouxo. Pego e laço, ó. Já o primeiro meio ponto. Não posso esquecer de colocar o meu marcador pra eu não me perder. Eu coloco bem aqui, ó. Se você quiser botar numa perninha só, coloca assim pra você se orientar. E aqui a contagem já aumenta. Aqui embaixo eu fiz 3 pontos sozinhos. E aqui vai aumentar mais 2, ó. 3, 4, 5. Aí aqui nessa carreira vão ser 5 pontos. Aí eu pego aqui, ó. Aqui já é o primeiro. Primeiro meio ponto dos 5. Aí eu laço a minha agulha. E faço um outro sozinho, porque o aumento fica bem aqui. Ó, segundo ponto sozinho. E aqui eu já vou fazer o aumento, ó. Vou ficar bem em cima do aumento, tá vendo? Aqui tem 3. Aqui eu vou continuar com o aumento. 1, 2 e 3. E aqui eu vou prosseguir fazendo os 5 pontos, né? Aí você conta. Aqui embaixo eu fiz 3. Quanto é que falta? Você vai fazer 3 e mais 2. 3, 4, 5. Fazer aqui para poder não gerar dúvidas. Ó, 1. Aqui o aumento já tá feito, ó. 3 pontos. Agora 1, 2,
3, 4 e 5. Aí, feito os 5 pontos dessa carreira, você já vai saber onde você vai colocar o aumento. Ó, é como se fosse automático, aí vai dar certinho, ó. Aqui o aumento, e aqui você vai continuar fazendo o aumento. Vai colocar 3 pontos no mesmo buraquinho. 2 e 3. E aqui os 5 novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí fez os 5, aí aumento novamente. O aumento da quina. Os 3 pontos altos sempre. 3 meio ponto sempre, tá? Que aqui no caso eu tô fazendo com meio ponto. Você pode ter com o ponto alto, eu testei, ele fica muito envergado, não dá certo. Com ponto baixo fica ok, aí o meio ponto que a peça cresce com mais facilidade. Ó, aí ele fica certinho. Aí você sempre conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui aumenta. Aí aqui 5 pontos. E essa é a sequência dessa carreira aqui. Aí sempre lembra de ficar aumentando 2 pontos. Na primeira carreira é 1, aí na próxima 3, aí vai aumentando 2 pontos, para ele poder ficar certinho. Eu vou fazer até aqui o final e vou mostrar para vocês o restante, né, para poder não gerar dúvidas. Porque essa peça realmente ela é bem trabalhosinha, tem que ter uma contagem ali, senão ela não acontece. Aí aqui no final, ó, já completei meus 5 pontos, ó, 1, aqui tem o aumento, aí 1, 2, o segundo tá aqui no marcador, 3, 4 e 5. Ó, aí eu tiro meu marcador e prossigo a fazer. Insiro a agulha bem aqui, ó, no primeiro ponto, fecho com baixíssimo. Aí eu sempre dou uma ajeitadinha assim, ó, ela tá formando o quadradinho. Aí eu subo uma corrente, laço a minha agulha no mesmo buraquinho. Eu termino de fazer meu meio ponto, coloco o marcador. E aqui eu vou aumentar. Aqui embaixo eu fiz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí na próxima, 5, 6 e 7. Serão 7. Aqui o primeiro. O segundo. O terceiro. Aqui tem o aumento. Vou fazer o aumento. 1, 2, 3. Aí eu vou fazer a sequência até chegar aqui e completar os pontos que faltam aqui. Aí sempre conta pra ver se tá certinho. Vou fazer aqui e vou contar com vocês aqui no próximo. Aí aqui fiz o aumento, aí vou continuar com os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque aqui embaixo tinha 5, aí coloca mais 2. Aqui vem o aumento da quina, com os 3 pontos no mesmo buraquinho. 1, 2 e 3. E aqui você vai continuar a sequência. Vamos fazer até aqui. É a mesma coisa, gente, só que em cada carreira você vai aumentando 2 pontos. E é isso. Vou fazer até aqui para poder não gerar dúvidas. Aí aqui já completei meus 7, tiro meu marcador e fecho essa carreira. Pego os 2 alinhos, ou um só, e eu fecho com baixíssimo. Aí aqui, novamente, eu puxo uma carreira, laço a minha agulha, monto meu meio ponto, coloco meu marcador e vocês vão fazer a mesma contagem, aumentando 2 pontos. Nessa aqui eu fiz 7 pontos, aí você bota 7 mais 2 pontos, 7, 8, aí no caso aqui vão ser 9. E vocês vão fazendo isso quantas carreiras vocês precisarem. E é isso. Vou fazer só mais uma carreira aqui, só pra poder ficar bem claro. Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar aí nos comentários, que aí eu ajudo vocês. Aqui, ó, primeiro meio ponto, certo? Aí o segundo.
terceiro, quarto. Aí aqui, aumento. Aí eu faço os 3 pontos, aonde tem que ter aumento. Bom, aí aumento. Aí aqui nessa carreira vão ser 9 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí os 9 pontos sozinhos, eles vêm até aqui, ó. Se vocês quiserem ficar mais fácil, vocês podem colocar 2 marcadores, para poder não confundir. Vocês contam e colocam. Ó, botei até um marcador aqui, ó, para poder vocês não ficarem desorientados. Ó, esse aqui é o 9º. Aí em cada carreira você coloca uma no começo e outra no final. Porque esse ponto, gente, ele é tão fechadinho que ele é muito fácil de confundir. Eu confundo o tempo todo. Aí a gente tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Porque isso é normal, até acostumar. Aí você vai fazer meio ponto até chegar aqui no marcador, que é o 9º, ó. Que aí você trabalha com mais segurança. Aí eu vou fazer até aqui o marcador. Aí chegando aqui quase no final, eu vou tirar meu marcador, fazer o último meio ponto sozinho, para completar os 9 que precisam nesta carreira. Faço o aumento. 1, 2 e 3. Aí a partir daqui você conta de novo 9. Ó, aqui o aumento já tá feito. Eu me baseio pelo aumento. Aí eu conto quantas carreiras, onde é que eu tô, qual a carreira. Então tem que ter mais 2 pontos. Aí eu vou fazendo essa contagem, certo? O aumento aqui já tá feito e você conta 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o nono ponto sozinho, ele vai ficar bem aqui, ó. Aí eu venho aqui e coloco o meu marcador, pra eu poder não me desorientar. Aí eu vou fazendo a quantidade de pontos sozinho que falta até aqui e vou prosseguindo. É desse jeitinho aqui que eu faço. Só é chato que tem que ter essa contagem, né? Senão a peça fica totalmente torta. Mas é isso, não tem mistério. É só você ter um pouquinho de atenção e seguir essa contagem, que aí a peça fica direitinha. Ó, e é isso. Aí você vai fazendo isso até quantas carreiras forem necessárias que você precisar fazer. É só seguir esse padrão aqui de contagem. Em cada carreira você aumenta 2 pontos. Isso somente aqui, ó, na quina do square, do quadradinho. Porque aqui, ó, é padrão. É 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Porque se você não fizer os 3 pontos, seu quadrado fica torto, né? Ele não fica com esse biquinho aqui, ó. Então, conforme ele for aumentando, mais quantidade de pontos você vai usando. Sempre aumentando 2. E é isso, gente.